Sabe aquelas manias que a gente tem, ou vê por aí? Tipo, bater na madeira, desviar de escada. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nesse mundo meio curioso das superstições e do tal pensamento mágico. De onde será que vem isso? E por que, né, continua tão forte? A ideia aqui é entender melhor o que são, quais as raízes na nossa cabeça, ver uns exemplos, para sacar por que isso faz parte da vida de tanta gente. Então bora lá investigar isso. Para começar, o que a gente chama de superstição, geralmente, é uma crença ou um hábito que parece meio sem lógica para quem vê de fora, né? Costuma ter a ver com sorte ou azar, destino, medo do que a gente não conhece, e muita gente coloca isso como o contrário da ciência, tipo um erro de causa e efeito. Mas o fascinante aqui é que essa definição de superstição muda muito. Depende da cultura, da época. O que hoje a gente acha estranho, talvez já tenha sido visto como conhecimento local ou até parte de uma religião lá atrás. E nem sempre é só simbólico, viu? Às vezes a pessoa realmente espera que funcione, que traga sorte mesmo. É bom diferenciar também do pensamento mágico. Assim, qual a diferença principal? O pensamento mágico é mais a ideia de que só pensar numa coisa pode fazer acontecer, sabe? Ou que duas coisas sem ligação nenhuma estão conectadas por uma força, sei lá, invisível. Por exemplo, evitar escada é a superstição em si, a ação. Achar que você causa chuva só pensando nela, isso já puxa mais para o pensamento mágico. Entendi. E a psicologia entra forte aí, né? Eu lembro daquele experimento clássico, acho que do Skinner, com os pombos. Isso, exatamente. Os pombos criavam uns rituais bem doidos. Achando que era isso que fazia comida aparecer, né? Sendo que a comida vinha em intervalos fixos, sem relação nenhuma. Pois é. Isso mostra bem o tal do reforço intermitente, ou parcial, quando uma ação é seguida por uma recompensa. Mas só de vez em quando, de forma meio imprevisível, a gente tende a criar essa ligação na cabeça, mesmo que não exista. E aí fica muito mais difícil largar a crença. Faz todo sentido. A gente fica procurando padrão em tudo, né? Mesmo onde não tem. Exato. E se conectarmos isso ao quadro geral, as superstições costumam aparecer mais ou ficar mais fortes em momentos de incerteza, de estresse, até de perigo. Acaba sendo uma forma de tentar sentir que a gente tem algum controle, sabe? Mesmo sobre o que é incontrolável. Pode até dar uma aliviada na ansiedade. Hum, Em alguns casos mais fortes, lembra até os rituais do toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo. Aquela sensação de que precisa fazer algo para evitar uma coisa ruim. Tem a teoria dos processos duplos, que ajuda a explicar. A nossa intuição, o pensamento rápido, gera a ideia, e nem sempre o nosso lado mais racional, mais lento, para corrigir. entendi. E talvez tenha tido alguma vantagem evolutiva nisso. É uma possibilidade. Talvez fazer essas associações, mesmo erradas, tenha ajudado a sobreviver em algum ponto lá atrás. Melhor prevenir do que remediar, né? Mesmo que a ameaça não seja real. E os exemplos, nossa, estão por todo lado. Além da escada que a gente falou, tem a coisa dos números, né? O pavor do 13 aqui no Ocidente, enquanto na China o 8 é o número da sorte. Isso. E em alguns lugares da Ásia evitam 4, porque o som parece com a palavra morte. Que coisa. E objetos também, né? Pé de coelho para dar sorte, o medo do espelho quebrado e os 7 anos de azar, ferradura. Sim, sim. E até frases. No teatro, por exemplo, falam quebre a perna para desejar boa sorte. É curioso como isso se manifesta. Que é uma que fica realmente interessante. O impacto disso é real, né? Li que a economia sente um pouquinho nas sextas-feiras 13. Gente evitando viajar, fechar negócio. Exato. Mostra como essa busca por controle afeta o comportamento. E isso levanta uma questão importante sobre a função dessas práticas, né? Mesmo que não tenha mágica envolvida, algumas pesquisas, tipo as do Stuart Weiss, sugerem que fazer um ritual pode sim diminuir o estresse, pode até melhorar o desempenho em situações de pressão. Ah, interessante. Não pela magia em si. Não pela magia, mas pelo efeito psicológico. O ritual pode acalmar, ajudar a focar. E isso conecta com o pensamento mágico nas crianças, que o Piaget descreveu bem. Naquela fase pré-operacional, né? Entre 2 e 7 anos. Isso. Elas têm mais dificuldade com o abstrato, então usam explicações meio mágicas porque não entendem. Tipo a morte.
Às vezes até se sentem culpadas por coisas que aconteceram, achando que causaram aquilo. Então, para a gente ir fechando, essas superstições, o pensamento mágico, são coisas bem comuns, né? Tem raízes fortes na nossa psicologia. Nessa busca por controle, por achar padrões, e a cultura molda muito isso tudo. Não é só erro, mas uma resposta complexa a um mundo que muitas vezes parece incerto pra caramba. Exatamente. Para deixar uma reflexão final, a gente pode fazer um paralelo curioso com a ciência. Na ciência, a gente usa o que se chama de teorias efetivas. Pensa assim: Galileu, depois Newton, depois Einstein. Cada teoria funciona super bem dentro de um certo limite, né? Descreve a realidade de um jeito útil, mesmo que a gente saiba que não é a explicação final completa de tudo. Interessante essa comparação. Pois é, talvez o nosso cérebro use essas regras de bolso mágicas ou superficiosas de um jeito parecido. Como modelos mentais mais simples, podem não ser a verdade absoluta, mas talvez sejam bons o suficiente para a gente navegar no dia a dia, lidar com a ansiedade e tomar decisões rápidas. Fica aí o convite para pensar: que formas diferentes de saber a gente usa? Como cada um constrói a sua própria realidade? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.